Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos ler hoje e fazer uma breve reflexão sobre a parábola dos trabalhadores da vinha que está no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 20, verso 1. Vamos fazer uma leitura primeiro, depois nós vamos dar uma analisada. Parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1 décima, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo-os da hora 1 décima, receberam 1 denário cada um, e vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, eu quero aqui salientar aqui algumas palavras aqui como o reino dos céus, né? Que ele vai fazer esse comparativo aqui, tá? Então, reino dos céus e a parábola aqui tem tudo a ver, tá? O pai de família quem é? Né? O Todo-Poderoso, Yahweh, né? Esse é o pai de família. Aí depois nós temos os trabalhadores. Bom, nos trabalhadores aqui nós temos duas interpretações, tá? Nós temos a primeira interpretação começando pelos patriarcas, profetas, passando ali pela igreja primitiva, os mártires, tá? Até nós, hoje em dia, essa última geração. E a outra interpretação são os judeus versus os trabalhadores da última hora, os gentios, ok? Aí depois nós temos a praça. O que significa a praça? O mundo, tá? Eles estavam na praça. E estavam na praça de forma ociosa. O que é ocioso? Estavam ali sem fazer nada. Mas ali na praça, essa praça da parábola, ela, naquele tempo, né? Realmente, apesar de ser uma parábola, é verídico isso, que a colheita das uvas, ela se dava mais ou menos no término do mês de setembro, e tinha que haver um pouco de pressa nessa colheita, por causa que logo que as uvas amadurecem, muito rapidamente vem o período de chuvas. Então, realmente tem que ser um trabalho bem rápido, né, para não se perder as uvas. E ele precisava realmente de muitos trabalhadores, e provavelmente havia muitas vinhas, né? E não era uma vinha só lá em Israel, vamos supor, né? Falando nesse sentido, havia muitas vinhas, então se exigia muitos trabalhadores. Esses trabalhadores, eles ficavam então na praça, que era o lugar onde os donos da vinha iam contratar. Se sabia que era na praça,
né, que ficavam os trabalhadores que estavam disponíveis para o trabalho. A palavra ocioso não quer dizer vagabundo, tá? Não. Porque se ele estava na praça, quer dizer que ele estava disposto a trabalhar. Aqueles da última hora, eles não foram contratados porque não queriam trabalhar, não, porque simplesmente não veio ninguém contratar, tá? Aí depois nós temos a vinha, depois o administrador, que é aquele que vai fazer o pagamento, ele é a figura do Mashiach Yahushua. A vinha é o reino dos céus, tá? Então, seriam esses os componentes desta parábola. Então, vamos começar pelo primeiro versículo. Primeiramente, falando sobre a contagem de horas, né, que se fazia pelo povo hebraico. A primeira hora, que é o início ali que diz, né, que saiu de manhã cedo, começa a contar às 6 horas da manhã, tá? Então, a partir das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, 12 horas de trabalho. Então, às 9 horas da manhã, nós temos a terceira hora, ao meio-dia, nós temos a sexta hora, às 3 horas da tarde, temos a nona hora, e aqui na parábola vai falar da 1/10 hora, né? Se eu não estou enganada aqui, deixa eu ver aqui. 1/10 hora seria 5 horas da tarde, tá? E às 6 horas que se fecha o trabalho. Então, quando ia começar a noite, já não se trabalhava mais, tá? Então, vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, o pai de família, o dono da vinha, ele precisava de trabalhadores. E o que trabalho era esse? No reino. Agora nós vamos trazer para o reino. Essa resposta nós vamos ter um pouco mais para cima, no capítulo 19, no versículo 27. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que vamos receber? Disse-lhe Yahushua: Em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguistes vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, qual é o trabalho? Está aqui no verso 27. Deixar tudo e seguir a Yahushua. Esse é o trabalho que se exigia, tá? Então, o dono da vinha, ele pegou trabalhadores. Isso que a gente tem que entender. Ele precisava de homens que deixassem tudo e o seguissem. Eu quero que vocês vão fazendo essa compreensão, tá? Que aqui não se fala de alguém que não faça um trabalho. Ele buscava trabalhadores. As traduções, quando fala de ociosos, eles estavam ociosos porque não havia ninguém que tivesse ido lá para contratá-los, mas eles estavam na praça porque eles queriam ser contratados, eles estavam dispostos a trabalhar. Então, disposição para deixar tudo e seguir Yahushua, ok? Vamos voltar então aqui para o verso 2. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, o dono da vinha, que representa o nosso Pai Celestial, ele fez um acordo que pagaria 1 denário por dia para aqueles primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora. Tá? Nós podemos linkar aqui com os patriarcas ou podemos linkar com o povo judeu, como eu falei no início, tá? Então, eles concordaram com esse salário. Eles foram para a vinha trabalhar porque eles concordaram com o pagamento de 1 denário por dia.
Esse um denário hoje ele corresponderia mais ou menos a 20 centavos de dólar. Parece pouco, mas na época era o salário de um dia de trabalho, tá? Porque a moeda tinha um poder aquisitivo maior. Então eles foram para a vinha, ficou combinado esse salário com eles. Aí o trabalhador, o dono da vinha, ele viu que aqueles trabalhadores eram poucos, ele precisava de mais trabalhadores por causa dessa urgência, né, na colheita das uvas. Então ele tornou a sair e foi buscar mais trabalhadores na hora terceira, 9 horas da manhã. Viu outros que estavam na praça desocupados. Aqui o desocupados não quer dizer que fossem vagabundos, como eu já falei. Eles estavam desocupados porque ainda não tinham sido contratados, tá? Então, aqui, numa sucessão de acontecimentos, nós podemos pegar aí uma sequência dos patriarcas, dos profetas, tá? Então, todo esse povo aqui que no decorrer da história de Israel. Próximo, e disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Por quê? Porque esse dono da vinha, ele é justo. Eles foram, tornando a sair pela hora sexta, que corresponde ao meio-dia, né, a hora sexta, e pela hora nona, que é às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Foi lá na praça, tinha mais trabalhadores ali sem trabalho, ele foi lá e contratou-os pelo mesmo denário, Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhe, por que ficais aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, idem também vós para a vinha. Porque ninguém nos contratou. O contrato, ele é para trabalhadores, tá? Então, ninguém havia contratado eles. Na verdade, eles precisavam trabalhar, porque eram pessoas muito pobres, pessoas que contavam com aquele dinheiro, com aquele salário do dia para levar alimento para casa, para matar a fome dos filhos, né, para sustentar a casa. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, tá? Essa sequência aqui de horas, nós podemos contar com a passagem do tempo, né? Nós contamos em torno de 6.000 anos a existência da Terra, né? O sétimo corresponde ao retorno do Mashiach, ao ano sabático, ao ano de descanso. Então, corresponderia a esse tempo, tá? Desde a hora primeira até a hora, a 12ª hora, né? Porque ele contratou na 1/10 hora, que seria 5 horas da tarde, mas o trabalho seria até às 6 horas da tarde. Então, ele corresponde a esse período, né, de 6.000 anos. Aí ele chamou o administrador. O administrador quem é? O Mashiach. Quem é que vai fazer o pagamento? O Mashiach. E qual é esse salário? É a salvação, tá? O salário não é galardão. Esse salário aqui é salvação, tá? Isso que a gente tem que ter em mente aqui. Interessante aqui que ele, nesse verso, quando ele diz, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros, eles estão cumprindo um mandamento que está na Torá, que diz lá em Levítico 19:3, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, o salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Deuteronômio 24:15, pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre, e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará Yahweh contra ti, e em ti não haverá pecado. Então, aqui era cumprimento de mandamento também. Vindo os da hora 1/10, que era os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, receberam um denário cada um.
que é o que foi estipulado, né? Ele estipulou esse salário. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Então, eles viram ali o administrador pagando para os últimos um denário. Eles pensaram: opa, vai cair mais dinheiro na nossa mão, né? Foi isso que eles pensaram. Ao que receberam um denário, né, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Então, como eu disse aqui, pode ser feito um link, né, numa progressão do tempo ali, patriarcas, profetas, a igreja primitiva, os mártires da igreja, tá? Ou principalmente um link aqui com o povo judeu. Sabemos que o povo judeu, ele acha que é o único povo que tem direito à salvação, tá? Isso a gente vê na parábola do filho pródigo, né? Quando aquele pai recebe de volta o filho que tinha ido para o mundo e retornou, o filho que ficou em casa, que representa os judeus, ele ficou muito irado com o pai. Ele se achou assim injustiçado, né? E aqui a mesma coisa. Esses trabalhadores aqui da primeira hora, né, seriam aqui a gente fazendo um link com o povo judeu, e a gente sabe que eles não aceitam os gentios, tá? Então eles não gostaram segundo eles, essa injustiça. Vamos seguir aqui. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste um denário? É verdade? Foi combinado um denário e eles estavam recebendo o combinado. Então, a salvação, ela é o combinado. Nós temos a salvação, independente de termos chegado primeiro ou de termos chegado por último. Os trabalhadores, veja bem, trabalhadores, é isso que tem que ficar bem distinto aqui. Quem são os trabalhadores? Aqueles que abrem mão, né, da sua vida e seguem ao Mashiach. Esses são os trabalhadores, não são pessoas que não querem trabalhar, são aqueles que creem no Mashiach Yahushua. Essa é a distinção. Continuando. Toma o que é teu e vai, eu quero. Veja bem, o dono da vinha, que representa o Pai Celestial, ele diz que ele quer dar. Olha aqui, eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Quem vai questionar a vontade do Pai? Isso ele está mostrando a bondade dele em dar ao último o mesmo que deu ao primeiro. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? E o famoso versículo, né, que diz assim: os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Com relação a esse comentário aqui, acho bem interessante que ele fala aqui: ajustando até à tarde trabalhadores desocupados e pagando a todos o salário inteiro, o senhor da vinha deu provas de uma bondade que vai mais longe do que a justiça, mas sem ofendê-la. Assim é Iá, que admite no seu reino os que chegaram tarde, como os pecadores e os pagãos. Os chamados da primeira hora, os judeus beneficiários da aliança desde Abraham, não devem escandalizar-se com isso. Então, é a mesma coisa lá que o patriarca Abraham chegar e questionar, né, que alguém aqui, vamos supor, da última geração aqui, que está antes da vinda do Mashiach, ele reclamar que esses últimos aqui estão recebendo o mesmo que ele vai receber, né, que é a salvação. Agora, galardão é diferente. O que é o galardão? É o prêmio pelo trabalho que foi feito, no sentido do quanto aquela pessoa se doou para o reino, né? O salário é a salvação. Todos têm o direito à salvação,
para os trabalhadores, mas o galardão ele é uma recompensa. Então é diferente, nós não podemos misturar as coisas, tá? Então eu achei bem interessante porque às vezes a gente fica, né, um pouco pensativo, né, com relação a isso, né? Os últimos serão os primeiros, né? É uma coisa assim bem, às vezes complexa para se entender, né? Mas uma coisa que eu, Annelise, penso que são trabalhadores, como eu já falei, aqueles que abrem mão, né, da sua vida anterior, das suas crenças, das suas convicções e se achegam ao Mashiach Yahushua, tá? Esses são os trabalhadores. E o Todo-Poderoso, ele sabe todas as coisas, ele conhece o coração das pessoas. Nós não sabemos. Nós somos limitados no nosso conhecer. Então, por isso que ele aqui estava dizendo, né? Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Ele tem o direito de fazer o que ele quer com o que é dele. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom, né? Muitas vezes a gente se torna egoísta, né? Mas a salvação é para todo aquele que crê. A salvação é para todo aquele que crê. Selecionei aqui alguns versículos que falam sobre isso, que diz aqui: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? A finalidade da Torá é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê que Yahushua é o Mashiach é nascido de Yahua. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12,46. E tudo que pela Torá de Moshe não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13:39. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Yahua para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Né? Aqui o judeu primeiro, né? Os primeiros contratados. Romanos 1,16. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11:26. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahushua é o Filho de Yahua? 1 João 5,5. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Yahua sobre ele permanece. João 3,36. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4,5. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yahua creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11,6. Amém? Então, que vocês fiquem na paz de Yahua, buscando, né, esse reino em primeiro lugar. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.